Existe um peso muito grande no meu coração de que Deus realmente nos usa, Ele realmente não precisa de pessoas que têm X anos de vida, ou Ele não precisa de pessoas que gastaram anos em seminário, Ele precisa de um coração disposto. E o que tem pesado muito no meu coração e que eu gostaria de compartilhar hoje, assim, qual é a minha expectativa para hoje de manhã? É passar para vocês, não conhecimento, não um monte de teorias ou muita bagagem, mas é o peso do meu coração. Então, eu gostaria de passar um sentimento que Deus plantou dentro de mim e eu creio assim que essa experiência que Ele tem permitido que eu passasse, Ele vai transmitir a vocês de forma audível e de forma sensível pelo Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria de orar para a gente iniciar essa palavra. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Nós pedimos que a Tua pessoa esteja presente nesse momento aqui, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito sensibilidade, Senhor. Pedimos sensibilidade a cada um que está ouvindo. Eu peço sensibilidade ao meu coração, Senhor, para que eu ouça a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que a Tua voz seja ouvida, Senhor. Nós queremos ouvir diretamente de Ti, Senhor. Abre a Tua palavra e revela a Tua verdade para nós hoje de manhã, Senhor. Não só nessa palavra, mas em cada palavra que vai ser falada aqui, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, Senhor. Esteja conosco. Amém. Bom, eu gostaria de começar falando sobre uma história que vai ilustrar bem a distinção que eu quero fazer. O primeiro ponto que eu coloquei, acho que tem na apostila de vocês, é que a verdade é escandalosa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a verdade, ela é muito distante daquilo que vem do que a nossa mente produz, do que a nossa carne produz, do que a nossa natureza humana se inclina. A verdade, ela é totalmente oposta. Então, para eu mostrar que ela é oposta, eu preciso mostrar como é a nossa natureza e como é a natureza da verdade. E com isso, nós vamos ver que existe uma distância muito grande. E para isso é isso que vai causar o escândalo. Antes que eu me esqueça, um pause aí, eu vou falar dos livros agora, porque depois eu vou esquecer e aí eu não vou conseguir lembrar mais. Então, eu gostaria só de comentar livros que me marcaram e que tem a ver com isso que eu vou falar. O primeiro que eu quero falar é Da Eternidade Até Aqui. Esse livro, ele vai marcar muito a sua vida, se você ler com o coração aberto, para enxergar a Igreja de Cristo. Ele tem uma paixão muito grande, ele gastou toda a Bíblia e ele tem gastado toda a história e ainda vai gastar até encontrar e preparar a sua noiva. E enquanto a gente não tiver uma visão clara de quem é essa noiva e como ela é bela, a gente não consegue unir o nosso coração à busca de Jesus. Então, esse livro ajuda muito. Ele tem uma linguagem simples, ele envolve, né, é escrito de uma forma que você se empolga com o autor e se apaixona mais pela igreja. O outro livro é O Discípulo Radical, de John Stott. Eu achei esse livro por acaso e achei ele muito bom. Ele é bem curtinho, fácil de ler também. E é um livro que nos inspira a sermos mais do que cristãos medíocres. Ele nos leva a buscar uma vida mais radical, como o título diz. E o terceiro é Fé Cristã e Cultura Contemporânea. Esse já é um livro numa linguagem um pouco mais complexa, mais acadêmica. Ele vai ter mais a ver com o início do que eu vou dizer agora. Eu tenho também um artigo que a minha irmã escreveu e é muito bom.
Ele é mais curto, obviamente, ele tem apenas 10 páginas, esse livro tem muito mais, né? Mas ele vai resumir bem. Então, quem tiver interesse, esse artigo não foi publicado, pode vir falar comigo que eu deixo o e-mail comigo que eu mando para vocês. Bom, então, voltando ao que eu iria falar. Então, eu queria mostrar para vocês algo que tem chocado muito, me impactou faz uns bons anos, mas quando eu me deparei com esse livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea e li algumas coisas a respeito, eu achei que isso descrevia e resumia muito bem o que eu tenho pensado a respeito de como o homem é. Então, eu vou contar para vocês a história de Narciso. Existem algumas versões diferentes, mas essa versão, essas diferenças, essas divergências que existem entre as versões não vão atrapalhar a compreensão. Então, é o seguinte, a história é que Narciso era um homem muito belo, uma beleza além do normal, além do padrão, e, por isso, muitas jovens, muitas moças se apaixonavam por ele e não eram correspondidas. Ele se achava o máximo por causa da sua incrível beleza e o fato de muitas jovens se apaixonarem por ele tornava mais forte ainda, né, o seu orgulho e a sua arrogância e, portanto, ele nunca se apaixonava por nenhuma delas. Mas uma dessas jovens, muito apaixonada por ele, ficou muito triste com essa situação de gostar muito dele e não ser correspondida. E ela foi até uma deusa e pediu para que houvesse vingança e que acontecesse com ele o que havia acontecido com ela, ou seja, que ele se apaixonasse e não fosse correspondido. Essa deusa atendeu o pedido dessa jovem desesperada, apaixonada, e Narciso, um dia, foi ao poço beber água e ele se deparou com uma visão estonteante. E ele ficou simplesmente bobo com aquela visão e se apaixonou perdidamente. E depois disso, ele não conseguia mais se afastar daquele poço, porque lá ele havia visto a visão mais bela de todas as que ele já havia visto na vida dele. E lá ele passou dias e mais dias até morrer. Qual foi a visão que ele teve no poço? Dele mesmo. Ele olha para o poço e com aquela água cristalina ele vê o reflexo do próprio rosto. E isso o deixa encantado, simplesmente encantado consigo mesmo. Então, o que eu quero falar sobre nós? É que nós somos Narcisos. Somos versões um pouco diferentes. Eu acredito que todo mundo aqui tem um espelho em casa, ninguém morreu porque ficou olhando para a própria imagem, né? Então, vamos saber interpretar a história, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa história, ela revela algo muito profundo que existe dentro de nós. Isso é chamado de narcisismo. Freud já falava sobre isso na época dele. Ele chamava de narcisismo a primeira fase da infância em que a criança não tem consciência de quem ela é e de quem é o outro. Então, na primeira fase da criança, ela vê o outro como simplesmente uma extensão de si mesma. Ela não tem essa capacidade de discernir quem é o outro e quem ela é. E, portanto, para a criança, tudo é ela mesma. E essa fase da criança, o Freud também encontrou em alguns adultos. E esses adultos, eles tinham problemas sérios de relacionamento com outros seres humanos. E qual era o problema? O problema era que eles não sabiam discernir entre a diferença do outro e eles. Então, essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de discernir quem a própria pessoa é e quem é o outro, ela é resultado de uma falta de identidade.
Então, um problema sério que existe na nossa compreensão de quem nós somos e da nossa verdadeira identidade, um sério problema do autoconhecimento que nós temos, gera essa capacidade de se apaixonar por si mesmo. E qual é o objetivo disso? O que acontece? O objetivo é, nós queremos descobrir a nossa identidade, nós queremos descobrir quem nós somos. O problema é que nós só descobrimos a nossa verdadeira identidade a partir de relacionamento. A nossa identidade ela é dada a nós de uma forma relacional. E, portanto, o que a pessoa que tem dificuldade em saber quem ela é faz? Ela busca relacionamento. Com quem? Com ela mesma. Então, o mundo para o narcisista é apenas um espelho. Então, ele olha para os outros como se ele estivesse olhando para si mesmo. E as mensagens que ele manda para o mundo são simplesmente uma tentativa de se comunicar consigo mesmo. Então, tudo volta para ele mesmo. O que são os outros para ele? São pessoas que podem admirá-lo, pessoas que podem se encantar com ele, são pessoas para quem ele pode pedir consolo, conforto, enfim, a plateia. Né? Então, essa é a situação. O objetivo é ele descobrir a identidade, ele quer enviar mensagens para o outro, achando que é simplesmente uma extensão dele mesmo. Então, essa situação de amor próprio, de encantamento consigo mesmo, ela é um reflexo de uma falta de identidade. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, que hoje a nossa sociedade moderna, ela é permeada por essa doença do narcisismo. Nós somos extremamente influenciados por isso. Nós temos uma falta de identidade profunda, coesa, coerente, verdadeira. E com isso nós nos relacionamos de forma superficial e nossos relacionamentos são frustrados. Essas são duas marcas muito fortes de um narcisista. O que acontece com ele? Ele não consegue desenvolver um relacionamento profundo, ele foge de relacionamentos profundos, porque, afinal de contas, a única coisa que ele quer é admiradores, é pessoas que possam colocá-lo para cima. Então, os relacionamentos são marcados de forma superficial e com constantes frustrações. O tempo todo eles são frustrados. Por quê? Porque se eu me relaciono com outra pessoa, que é apaixonada por si mesmo, nós dois estamos buscando a mesma coisa, só que para pessoas diferentes. Eu quero ser admirada e a outra pessoa também. Então, eu me relaciono. Aí a pessoa me admira até certo ponto, mas eu quero mais. Só que a pessoa também quer ser admirada. Então, fica uma briga. E aí, o que acontece? Acontece que existe frustração, separação, divisão e afastamento. Então, qual é o resultado final do narcisismo e da modernidade? Qual é a doença pela qual nós estamos passando? Individualismo. Nós somos pessoas extremamente individualistas. Nós queremos o nosso canto, a nossa privacidade. Esse é o meu mundinho. Não entra aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu também não vou entrar no seu. Eu vou ficar, a gente vai manter uma distância. E vamos ficar assim, que tá bom. E isso tem aumentado cada vez mais. Né? Essa situação onde nós estamos é uma situação crítica, é uma situação de doença crônica, e nós nem nos damos conta mais do que está acontecendo. Bom, eu coloquei algumas coisas na lousa, ao longo da palavra eu vou citando o que eu coloquei aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que está aqui na lousa, é esse primeiro gráfico aqui. Então, o que acontece? Nós, cristãos, passamos por uma situação hoje em que o evangelho falso que nos é pregado, ele apela para onde? Ele apela justamente para isso. Então, nós temos hoje pessoas incrivelmente capacitadas,
muito carismáticas, muito inteligentes, pessoas que são eloquentes, e elas apelam para os seus desejos. Então, quando você ouve hoje, é assim: se você tem um problema assim, 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 e você quer resolver, venha para Deus. Ela apela para onde? Ela apela para aquilo que você quer resolver, para você. Ela não traz você para Deus, mas Deus para você. Deus chega e resolve os seus problemas. Ele é um grande Papai Noel que faz todas as suas vontades, e não é só no Natal. Olha que incrível! Não é muito bom isso? Mas isso é a pura mentira. Assim, isso nos afasta completamente de Deus. Não trata o nosso problema, não fala quem nós somos, não coloca um espelho real diante de nós e simplesmente agrava o nosso problema. Com isso, as pessoas não sentem necessidade de ler a Bíblia. Eu posso ir aos domingos, eu vou ouvir o pastor ler um trecho muito conveniente da Bíblia para mim. E com esse trecho incrível, que tem tudo a ver com as promessas que Deus vai fazer para mim, eu vou ficar ainda mais feliz e mais satisfeito, e eu vou sair dali e passar a semana toda muito bem. Então, para que eu vou ler a Bíblia? Então, com isso, existe uma queda de leitura bíblica. O povo cristão não é biblicamente preparado. Não tem conhecimento sólido da Bíblia. Não existe isso. Hoje a gente se perde cada vez mais. Até em grupos pequenos, existe uma falta de leitura bíblica, falta de conhecimento. As escolas dominicais, que eram muito frequentes, né, tinha muito e muita gente frequentava, não são mais populares. É a parte mais rejeitada hoje. Porque, afinal, vou acordar cedo no domingo para ir para a igreja, ouvir blá, blá, blá. Não. Por quê? Eu posso ir lá, cantar um louvor legal, que vai falar que eu vou ter vitória, e aí eu vou ouvir uma pregação que vai dizer que eu tenho vitória, e eu vou sair dali muito feliz. Enfim, existe uma queda de leitura bíblica. Ao longo da história, nós também passamos por uma subida da exaltação pela razão, exaltação da razão. Então, o homem que antes era dependente, né, se nós saímos da Bíblia, nós vemos a fase escura, né, que a humanidade passou, em que a igreja detinha o conhecimento, não só bíblico, mas todo o conhecimento. E nós vemos com isso que existia uma escuridão, né, tanto no conhecimento. Então, o homem era extremamente dependente daqueles que detinham o conhecimento. Com a liberação da Bíblia nas línguas e com o conhecimento avançando cada vez mais, nós temos o iluminismo, que exalta o homem, exalta a razão. Nós temos essa crescente, a ciência cada vez ganhando mais espaço, mais crédito, mais poder, e a razão, por consequência, sendo a medida de todas as coisas. Então, se você quer chegar à razão, chegar à verdade, basta você usar a sua mente, basta você usar a sua razão. O que isso significa? Significa que se você realmente estiver interessado em descobrir a verdade racionalmente, dedique-se, faça as perguntas, né? Nós temos Descartes falando: penso, logo existo. Ou seja, a nossa existência, ela é prova por causa da nossa razão. Basta você lembrar que você pensa, portanto, você vai descobrir que existe. Então, a razão é a medida de todas as coisas. E, portanto, o homem está no centro do universo. Porque ele é quem pode chegar a toda a verdade. Qual é o problema disso? O problema é que, quando se trata de coisas exteriores, muito bom. A ciência realmente tem explicado muitas coisas. Ela pode explicar o funcionamento das células. Ela pode até a gente está vendo clones sendo feitos. Assim, a ciência consegue atingir níveis incríveis de explicação da realidade exterior. Mas desde a descoberta do subconsciente, do inconsciente e assim por diante, a ciência tem se demonstrado incapaz de resolver os problemas internos do homem. O homem sempre teve questionamentos profundos a respeito de quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele tem que fazer aqui na Terra, afinal, o que somos nós? Todos esses questionamentos, a ciência é incapaz de resolver.
E com o ceticismo crescendo cada vez mais, nós temos muitas pessoas que são ateus e fortes e têm defendido o ponto de vista deles. A filosofia também sofreu um abalo incrível nesse sentido de incapacidade de resolver a questão do homem. E, portanto, nós temos uma falta de conhecimento bíblico, que é a única fonte onde nós teríamos a verdade, uma crescente fé na razão, que pode explicar e descobrir todas as coisas. Nós temos no meio do caminho a filosofia e a ciência se provando incapaz de resolver o dilema mais profundo do homem. E o que isso gera? Isso gera uma retração para dentro de si. Eu preciso me esconder dentro de mim, o único abrigo onde eu vou ser bem guardado, e dali eu vou tirar todas as verdades, porque é apenas dentro de mim que eu posso encontrar a verdade. E isso tem permeado a igreja de uma forma absurda. E quando eu falo igreja, não pense só assim, é só naquela que eu não vou. Não, é na nossa, assim, é em nós. Quando eu falo igreja, eu quero dizer o corpo de Cristo formado por todos nós. E isso inclui nós que estamos pensando a respeito disso também, né? Então, tem permeado muito. A gente pensa muito em, eu tenho que sentir o que Deus quer, eu tenho que estar aqui dentro. Só que, assim, existe essa verdade? Existe. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, há uma linha muito fina que existe entre o subjetivismo e o que o Espírito Santo fala para nós, fala no nosso coração. Então, a gente está muito ligado com aquilo que nós sentimos. Deixa eu ver se eu tenho paz. Não, eu tenho paz, que eu devo comprar uma casa nova, que eu devo comprar essas roupas, eu devo comprar isso, eu devo comprar aquilo. Nós temos paz que nós devemos mudar daqui para ali, eu tenho paz que eu devo sair dessa igreja e ir para aquela, eu tenho paz que eu não devo mais acatar o que o pastor diz. Assim, eu tenho paz a respeito de um monte de coisas que a gente nem questiona se existe algo objetivo na Bíblia que diz isso é errado, não pode fazer isso. Né? Aqui não tem espaço. Eu não estou mais feliz com meu marido, então eu acho que eu vou separar, porque afinal de contas ele não me traz mais felicidade. Assim, você não lê a Bíblia, você não tem nada que te traga alguma luz a respeito disso, assim, é só a sua paz interior. Assim, você está nesse contexto de modernidade, de completo refúgio dentro de si mesmo, de ilusão. Você está marcado por uma mente que é obcecada por si mesmo. Você está diante daquela água cristalina, vendo o seu rosto e ficando encantado, e você quer ter paz interior? Isso é um perigo incrível. Não dá para se chegar à verdade se a gente se baseia apenas num mundo que para nós é seguro. Lembra? Esse caminho trouxe para o homem um senso de segurança, de abrigo, de beleza, agora eu posso ficar aqui dentro de mim, que aqui eu vou encontrar a verdade. Então, criou-se um subjetivismo muito grande. Aqui tudo eu sinto, eu penso, eu acho, e é assim que funciona. O que isso faz? Faz com que a gente olhe as coisas não de fora para dentro. Não assim, isso é um fato, então eu vou tirar uma conclusão. Não, é o contrário. A gente parte de dentro para interpretar o que está fora. E, com isso, a gente constrói uma realidade ao nosso redor que é fictícia. Nós interpretamos a realidade a partir de algo que nós sentimos dentro de nós. E isso quer dizer que nós vamos construir a realidade à nossa volta, baseado nos nossos interesses próprios, na nossa vontade e aquilo que nos beneficia. Então, a realidade que nós enxergamos é apenas uma ilusão. Então, todo esse caminho chega na conclusão de que nós estamos mergulhados numa realidade que é uma ilusão. Nós estamos imersos na ilusão. Bom, quais são algumas consequências bem específicas desse quadro em que nós estamos vivendo?
A primeira consequência muito séria é o seguinte: se tudo o que importa sou eu, e a partir de mim eu defino todas as coisas, e o que me interessa são apenas os meus desejos e os meus anseios, por que eu vou precisar ficar lendo história, descobrindo o que aconteceu? Tudo bem, teve um cara lá na Bíblia que Deus falou com ele, e aí gerou isso. Mas, tipo assim, isso é passado, né? Vamos olhar as promessas, né, de Deus para nós. Assim, Deus nos prometeu o reino, Ele nos prometeu... Né? Não faz sentido a história, né? A história não é algo que é relevante para os nossos dias. Nós perdemos a conexão com a história, com aqueles que passaram antes de nós. Eles não nos definem, porque quem define a mim mesmo sou apenas eu. Eles não causam influência alguma, porque, afinal, por que eu tenho que ficar olhando para pessoas que já morreram, já passaram? Então, perde-se a importância. E tudo aquilo que perde a importância é esquecido. Então, hoje, nós somos pessoas que não são marcadas pela história. Nós somos pessoas que não têm o senso de importância da história. E quando nós olhamos para trás, a gente olha com tédio, com enfado, com... pode falar, mas vai entrar para o ouvido e sair pelo outro. Então, essa é uma consequência muito séria do narcisismo. A segunda consequência muito séria também é que nós somos uma sociedade marcada pelo consumo excessivo. É um consumo compulsivo. Nós somos uma sociedade que não consegue ficar sem adquirir aquilo que nós queremos. Eu quero isso, eu tenho isso. Eu achei até interessante que no livro ele muda a frase penso, logo existo, para compro, logo existo. Então, essa é a nossa realidade. Nós somos pessoas que não conseguem ir ao shopping e voltar sem algo na mão, né? A gente não consegue ver algo que nós queremos e passar muito tempo sem adquiri-lo. O que barra talvez seja a falta de dinheiro. Mas hoje nem isso é mais um problema, porque existe um objeto pequenininho que resolve todos os nossos problemas, né? Chamado cartão de crédito. E aí a gente usa e abusa e divide em 1 milhão de vezes, e aí com isso a gente vai construindo toda a nossa realidade de ilusão. A gente precisa comprar, porque, afinal de contas, nós não sabemos quem nós somos, nós não fazemos parte de nada, e tudo que eu quero eu preciso ter, então eu vou comprar. E o mercado é muito aquecido com propagandas apelando para você precisa ser mais belo, você precisa ser mais chique, você precisa ser mais bem vestido, você precisa fazer isso, 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 e com isso nosso desejo por crescer, que as propagandas apelam para isso, faz com que a gente compre, 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 compre. Nunca houve uma sociedade com tantos problemas de dívida, com tantos problemas de falta de orçamento para isso, para aquilo. Assim, como que pode, né? A gente não consegue ficar sem gastar. Eu passo por um lugar que tem comida que eu gosto, eu preciso ir lá e comprar aquilo. Assim, eu não consigo ficar sem. É uma sociedade extremamente doente em relação ao consumo. Terceiro ponto, nós somos uma sociedade que valoriza a cultura terapêutica. Eu acho que eu não tenho dados específicos, mas eu acho que nunca houve tanta procura por psicólogo como existe hoje. Eu acho que hoje é um dos trabalhos mais rentáveis. Existem psicólogos com valores mais acessíveis para que as pessoas possam simplesmente chegar, falar tudo que eles têm vontade, dizer tudo que vem na mente, porque, afinal de contas, lembra, relacionamentos superficiais e frustrados. Não existe relacionamento, eu não consigo conversar com ninguém, então eu pago um psicólogo, falo tudo que eu quero e saio dali livre, leve e solto. Nunca houve tantos livros de autoajuda. A igreja hoje é bombardeada com livros de autoajuda, às vezes sem estar nessa categoria. Né? Então, assim, a gente às vezes nem imagina que está lendo um livro de autoajuda e ele tá todo permeado com esse pensamento, com essa visão central. E assim a gente vai consumindo cada vez mais aquilo que eu posso, eu consigo e eu vou fazer tudo o que eu quero.
E o quarto ponto a respeito dessa consequência que o subjetivismo tem causado é a arte. A arte tem sido muito... ela tem sofrido muito, ela tem sido influenciada grandemente pelo subjetivismo, né? Nós carecemos de músicas boas hoje, né? A igreja tem louvores que apelam para o homem, então as letras são ruins, tecnicamente falando são ruins, não só isso, mas assim, todas as formas de arte. E eu estou falando da igreja, mas eu poderia citar também fora da igreja. Todo tipo de arte hoje é influenciado por esse subjetivismo. E enquanto a arte foi criada para ser algo que nos levasse a uma realidade muito maior e muito superior, hoje ela tem sido usada para mostrar o que está dentro do autor. Então, o autor vai lá e faz aquele quadro ou faz aquela música, e, na verdade, todo o anseio dele é que você ouça o que ele estava pensando, o coração dele e toda a vontade dele. Então, assim a gente vai consumindo aquilo que você pode interpretar do jeito que você bem quiser, porque, afinal de contas, não é algo que te leva para uma realidade objetiva, é algo totalmente subjetivo. Então, você pode olhar e interpretar do jeito que você bem entender, e isso te remete ao subjetivismo da pessoa que produziu aquela arte, né? Então, nós estamos num beco sem saída. Bom, essa é a nossa realidade. E eu poderia resumir tudo isso aqui com uma frase. Nosso desejo é de subir. Essa é a realidade da natureza humana. A natureza humana quer subir, quer encher, quer crescer, quer ser alto, quer ser maior, quer ocupar os melhores lugares. Então, vamos para o oposto. Agora, vamos tentar encontrar o que é o outro lado, né? Como que é a verdade? Porque essa é a mentira. Então, como é a verdade? Então, para isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história, né, que a gente tem perdido muito. Nós temos um Deus que se propôs a criar o homem. Ele saiu de si, né? Já é o primeiro passo. Assim, ele cria todo um universo e ele cria o homem com quem ele quer se relacionar. A história caminha e ele encontra Abraão e ele chama Abraão para sair da terra. Abraão caminha com Deus e, conforme Abraão vai caminhando e Deus vai se revelando, e nós temos Isaac, Jacó, e vamos vendo um povo sendo formado. Esse povo é um povo que passa pelo Egito, é escravizado, é um povo que sofre, um povo que havia passado fome, por isso que foi para o Egito. Do Egito, Deus resgata e leva para o deserto, 40 anos sofrendo lá no deserto. Passa o deserto, chega na terra prometida, tem muitos inimigos, eles precisam conquistar. É um povo que não consegue ser fiel, um povo que recorre a ídolos, e Deus julga, Deus castiga, Deus corrige esse povo, andando junto com eles. É um povo que foi para o exílio, passou pela Babilônia, volta para a terra, mas perdeu o templo, perdeu o local principal onde eles adoravam a Deus, onde eles tinham o contato com Deus. E aí eles passam anos e anos à espera de um milagre, à espera de algo que possa resgatar esse povo desse sofrimento pelo qual eles passaram tantos e tantos anos. Esse povo é marcado por uma forte consciência coletiva. Esse povo é um povo que passa de pai para filho, forte e repetidamente a história. É um povo que não se esquece de tudo que aconteceu desde o início. É por causa desse povo que hoje nós temos acesso a essa história. É por causa dessa consciência de que eles precisavam manter viva a história, é que hoje nós temos acesso a ela. E aí, nessa grande espera de que venha um libertador, venha aquele que vai nos resgatar, nós temos Jesus. E aí vem o grande libertador, o grande Deus, envia seu filho, filho de um carpinteiro,
nasce numa manjedoura, não é reconhecido. Pelo contrário, ele é perseguido e a sua vida corre grande risco. E os pais dele precisam levá-lo embora para que ele não seja morto e a esperança não seja perdida. E esse grande libertador que vai crescendo em graça e vai se tornando um homem. Esse homem anda com pescadores, com cobradores de impostos, com publicanos, com prostitutas. Esse é o grande herói que os judeus estavam esperando. Então, quando a gente menos espera, um dos seus amigos, um daqueles que ele amava, traz um exército consigo e dá um beijo em Jesus e o leva à morte. E todo esse povo que tinha essa consciência coletiva, que passava de pai para filho, é o próprio povo que envia ele para a cruz, para ser morto. Esse povo que sabe exatamente o que eles queriam um libertador, um homem forte, um homem que trouxesse de volta a Israel a glória, a honra que eles tinham. Eles eram o povo chamado, o povo escolhido, eles queriam ter liberdade do domínio que tinha sobre eles. E esse grande libertador é enviado para a cruz e morre. Então nós temos a história do nosso Deus, que Ele deixou aqui para nós, a história que Ele construiu para nos mostrar como Ele é e como Ele espera que a sua igreja, que o seu povo seja. E aí eu vou resumir novamente. A verdade é um caminho que desce. A verdade, ela é revelada pela vida de Jesus. Ele é a verdade e Ele mostra para nós qual é o caminho. E o caminho é descida. É descida. Jesus escandalizou todos na sua época, porque eles esperavam um grande homem, um grande herói. O grande libertador chegou, mas Ele chegou numa forma humilde. Eles esperavam o leão da tribo de Judá. E o que eles viram foi um cordeiro que foi morto, sem reclamar, sem espernear, sem ficar jogando praga. Esse é o nosso libertador, é um libertador que cura a orelha do soldado que estava levando ele para a morte. Esse é o nosso Jesus. E essa é a verdade. E a verdade ela tem que entrar de encontro com a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza que luta para subir. Nós lutamos para conseguir os nossos direitos, os nossos desejos, para realizar as nossas vontades. E o nosso libertador veio trazer para nós a liberdade, a esperança e a vitória, sim, mas a vitória contra isso. Porque Ele veio nos mostrar que o nosso caminho é de descida. E que isso é possível, mas só é possível porque Ele caminhou antes de nós. Ele trilhou esse caminho de descida. Ele trilhou esse caminho que é sofrimento, que é dor, mas é por algo muito maior. E não pense que Jesus estava livre de tudo isso que eu falei. Isso aqui não é apenas um reflexo da modernidade. Isso estava presente, sempre esteve. Jesus tinha discípulos que perguntavam: Senhor, como que a gente faz para um sentar à direita e um sentar à esquerda? O que vocês acham que era isso? Humildade. Eles estavam no espírito correto. Não, eles queriam subir. Eles queriam estar lá em cima. Né? Nós temos o traidor. Oh, que beleza. O traidor queria o quê? Ele traiu Jesus por dinheiro. Por dinheiro. Como assim? É o seu amigo. Esse que tem andado com você. Você tem visto, ele é o Deus. Ele veio libertar o povo e você trai ele por dinheiro. Esses somos nós. Jesus tinha um bando que um negou, um traiu, todos abandonaram. E ele sabia de tudo isso, mas ele foi até o fim. Não tem como olhar para Jesus e você não ser profundamente marcado com o que é a verdade. Porque Ele é a verdade e quando você olha para Ele, tem que ser um escândalo. O Evangelho é um escândalo. É um escândalo porque Ele vai de encontro com quem você é. Ele vai de encontro com os seus anseios mais profundos de subir.
E ele fala, para, você não precisa tentar subir. Você pode ser quem você é. E ele te revela quem é a sua identidade. Ele revela quem você é. E você é igual a ele, porque você é a imagem dele. Você pode seguir esse caminho de descida, de cruz. Jesus não chega falando para você que você vai ser um grande homem, que você vai ser uma grande nação. Ele chega falando, se te baterem de um lado, dá outra face. Ele é o Jesus que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Jesus que nós vemos. Nós vemos o Jesus que fala, ame os seus inimigos, não os maltrate, não os xinga, não divida. Ame. Ame aquele que te ofende. Ame os seus inimigos. E ele fala mais. Ele fala, ame os seus amigos como eu os amei. E como foi que Jesus nos amou? Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Deus nos chamou para nós sermos incenso que é derramado. Não é um incenso que cresce, não é um incenso que continua intocável, é um incenso onde é colocado fogo e sobe um aroma suave até o trono de Deus. Esse é o nosso chamado e essa é a sua identidade. Jesus veio te libertar. Ele veio como um cordeiro, mas ele virá como um leão. E nós somos chamados a nos identificarmos com ele na sua morte e ressurreição. Então eu queria declarar aqui, nós estamos todos mortos. Nós não precisamos passar por essa escravidão. Nós morremos com Cristo. Uau! Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né? Uau! Mas nós ressuscitamos com Ele. E nós temos nova vida. A verdade nos liberta. Sim, ela nos liberta para sermos quem nós fomos criados para ser. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar. Aí eu queria lembrar só uns detalhes que tem a ver com aquilo que a gente entende a respeito de nós mesmos. Nós somos indivíduos, parte de um todo, ou um indivíduo que não possui referências externas. Esse é o pensamento de um psicólogo atual. Ele declarou que o homem não possui referenciais externos e tudo que ele faz é pautado em si mesmo. Mas nós somos parte de um todo. Tudo aquilo que nós somos hoje é consequência do que nós passamos e pessoas antes de nós passaram. Então é muito necessário nós conhecermos a Bíblia, porque a fé, ela é toda relacional, ela envolve comunidade e ela envolve história. São dois pilares que nós não podemos tirar. A fé cristã não é nada se nós tirarmos comunidade e história daquilo que nós acreditamos. Então nós somos sim parte de um todo. Nós somos a herança de Abraão. Nós somos, sim, os descendentes dele pela fé, mas nós estamos inseridos numa comunidade. Hoje nós fazemos parte de uma comunidade e nós devemos, sim, depender uns dos outros. Não é simplesmente, eu sou o que eu sou e boa, e se você não aceita, vai para lá que eu fico aqui. Não, nós dependemos uns dos outros. Nós somos parte de um todo. Não isso aqui, né? Isso aqui não é aquilo que nós acreditamos. E nós podemos influenciar as três etapas do tempo. No presente, se nós não acreditamos que nós dependemos de uma comunidade, então nós somos independentes disso e no presente nós vamos sofrer a consequência. No passado, se nós não acreditarmos que fazemos parte de uma história, nós estamos anulando o passado. E por fim, se nós acreditamos que nós não somos parte de um todo e que aquilo que o outro representa não me interfere em nada, então eu não sinto necessidade de passar um legado adiante. Eu não sinto necessidade de passar um peso que Deus deu ao meu coração para frente, porque afinal de contas, você vai ser quem você é, eu sou quem eu sou e vamos seguir assim. Nós temos famílias hoje desestruturadas porque os pais delegam a tarefa de criar os filhos para outras pessoas. Deus deu os filhos para você como responsabilidade pessoal.
Eles são o seu legado, sim. Você precisa passar para eles aquilo que Deus te deu. E não só os filhos naturais, mas filhos espirituais também. Hoje nós temos pessoas que dependem de nós. E se isso é verdade, então nós temos responsabilidade de passar a elas aquilo que nós temos recebido. Então existe uma dependência muito grande. Presente, passado e futuro precisam estar ligados. E isso só é possível se nós acreditarmos que somos dependentes uns dos outros. Então, 3 coisas que sustentam a modernidade que nós estamos vivendo hoje. A primeira delas é tecnologia. O que nós podemos falar sobre tecnologia? Muita coisa. A tecnologia hoje, como substituta daquilo que nós sentimos dentro de nós temos um vazio profundo que é gerado pela falta de relacionamentos e nós recorremos às tecnologias para resolver esse grande problema que nós temos. Eu acho que não é difícil você pensar e lembrar de alguém que está o tempo todo com algum eletrônico na mão, ou celular, ou iPad, ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa ter isso. Eu tenho um problema sério com ela substituir isso por relacionamentos reais. Isso é apenas uma ferramenta e ele pode te servir muito bem. Mas ele também pode entrar numa área que não é dele. A tecnologia tem colocado diante de nós necessidades que nós não tínhamos antes. Ela tem colocado diante de nós uma necessidade de manter o avanço da tecnologia. Nós não conseguimos ficar com o celular ultrapassado, com o computador ultrapassado, com qualquer coisa desse tipo, que seja um passo atrás daquele que já foi lançado. Então, nós temos necessidade de adquirir produtos, adquirir aquilo que não é necessário, mas ela cria essa necessidade. Além de criar a necessidade de consumo, a tecnologia mantém um controle sobre nós que nós não prestamos atenção. A internet é uma ferramenta muito boa para pessoas com mente pervertida descobrir coisas que nós damos de graça, informações que nós colocamos disponíveis ao público. Isso é seríssimo. A tecnologia promove o tal do narcisismo. Nós achamos o máximo colocar fotos bonitas, colocar comentários legais. Quantas pessoas curtiram meu comentário? Uau, que legal. Nós temos necessidade de mostrar o quanto nós somos grandes, melhores e famosos. E isso é um perigo seríssimo. E ela pode ser alimentada de uma forma terrível. Então, a tecnologia, ela mantém isso. E ela supre, de forma fictícia, é claro, e ilusória, a necessidade que nós temos de relacionamento. Então, a gente acha que se relaciona porque tem muita gente conectado comigo, muita gente com quem eu falo, mas são conversas superficiais, são conversas tolas, são conversas que não provêm para nada, e às vezes a gente acha que simplesmente por colocar um versículo bíblico a gente está fazendo um grande progresso na área espiritual. Assim. Tome muito cuidado, a tecnologia ela é pautada na ilusão, e ela promove a ilusão. Assim, isso é extremamente perigoso. Outra coisa que sustenta a modernidade como ela é hoje é o mercado. Nós temos hoje estabelecido uma relação de grandeza de acordo com aquilo que você tem. Então, se o seu carro é melhor que o meu, então você está acima de mim. Se a sua casa vale mais que a minha, então você está acima de mim. Se as suas roupas são de marca e as minhas não são, então você está acima de mim. E, portanto, eu tenho uma necessidade de subir degraus adquirindo coisas. E o mercado nos propõe essa cadeia de compra e valor. Então, o seu valor é definido por aquilo que você tem. Então, logo, eu preciso adquirir muita coisa para ser alguma coisa. Então, isso é um instrumento de Satanás. Isso aqui
é algo que tem colocado sobre nós um jugo e uma escravidão incríveis, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto a gente é dependente desse tipo de pensamento, de que eu preciso adquirir, de que eu preciso ter, e às vezes em coisas que, assim, cada um é na sua área, pode ser roupa, pode ser carro, pode ser livros, né? Pode ser Bíblia, não sei, pode ser um monte de coisa, né? Eu não posso aqui abranger todas as áreas, mas o fato é que o mercado permeou muito o meio cristão, e hoje nós temos essa necessidade compulsiva de pertencer a esse mundo. E por fim, e eu não quero entrar muito nisso, porque é um tema muito polêmico, e eu não gosto muito desse assunto, quem me conhece sabe que eu fujo pra caramba dessas conversas, é o comprometimento com a política. Então, como eu havia falado, nós vemos na história um progresso em que, passando da Idade Escura, nós temos o controle de toda a população, de todas as pessoas, na mão de poucos. Né? Então, nós temos isso passando do clero para a classe dominante. E, no geral, nós tínhamos pessoas ou escravas ou trabalhadores que beiravam a escravidão, né? E, portanto, não tinham voz alguma politicamente. E toda a política dependia dos grandes senhores, né? Das pessoas mais ricas, que eram poucas. Com o tempo, nós vemos que a política foi ganhando um espaço muito maior entre a população mais carente. Então, os trabalhadores foram ganhando cada vez mais espaço dentro da política, e a política acabou dando cada vez mais liberdade à massa. E, com isso, todos nós hoje temos acesso a voto, nós todos hoje temos acesso a fazer movimentos, a fazer reclamações, a ir atrás daquilo que é nosso direito. E, portanto, a política hoje é um assunto muito relevante. Hoje, especialmente no Brasil, a época que nós estamos vivendo, é uma época de aquecimento político muito grande. Né? Hoje, o que a gente poderia dizer há um tempo atrás que os jovens no Brasil não manifestavam, não ligavam para a política, hoje a gente não pode mais dizer isso. Né? Hoje nós temos um grande envolvimento da população em relação à política. Mas isso é um perigo muito grande. Então, eu queria colocar 2 pontos a respeito da política que eu acho que a gente poderia pensar. Se vocês não concordarem, fiquem à vontade. Não precisam vir brigar comigo depois, tá? Eu não tenho problema nenhum se você discordar comigo. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte: a gente, como cristão, tem o dever de olhar para aquilo que a Bíblia aponta como o mais importante. E a Bíblia sempre falou sobre os pobres, oprimidos e aqueles que são carentes. Então, assim, de uma forma geral, você pode ajudar? Faça o que você pode. Mas se politicamente você nem pensa nesse assunto e você sempre favorece a classe média ou rica, isso é um perigo. E eu acho isso muito sério. Porque isso pode estar nos beneficiando, se a gente pertence a essa classe, ou beneficiando simplesmente algo que é do nosso interesse. Mas Jesus não nos chama para isso. Ele não nos chama para subir. Ele nos chama para descer. E quem está lá embaixo são aqueles que estão oprimidos, os pobres, os órfãos, as viúvas. A Bíblia toca muito nesse assunto. Deus acha isso muito sério. E Ele fala que o reino são desses. Então, se a gente não leva isso a sério, quando a gente pensa em política, eu acho que a gente deveria repensar os nossos conceitos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: cuidado com a fé que você coloca na política. Eu tenho visto muitas discussões calorosas de cristãos em relação à política. É uma paixão que excede quase, se eu não diria que excede, a religião. Então, eu gostaria de colocar um ponto aqui. Vocês realmente acham que a política vai trazer o reino de Deus? Porque se ela não vai, então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de fé que a gente coloca, de paixão e de tempo gasto nisso. Porque todo o tempo que você gasta em alguma coisa, você não gasta em outra. Então, essa outra pode ser o reino de Deus que está perdendo. Então, tome cuidado com a fé que você coloca na política, porque ela não vai trazer o reino de Deus. É lógico que eu não estou pedindo aqui para todo mundo sentar, ficar parado e anular o voto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos ser, sim, cristãos que estão responsáveis, cristãos que vão votar responsavelmente, cristãos que vão olhar para aquilo que está acontecendo na nossa nação hoje.
Mas nós não devemos colocar o nosso coração nisso. Isso não vai trazer o reino de Deus. Bom, falei, então vamos para o meu segundo ponto, que a verdade é uma pessoa. Eu queria contar algumas histórias, porque eu acho que quando a gente fala assim, a verdade é uma pessoa, a gente pode cair em coisas muito subjetivas, né? E a gente pode cair em coisas muito gerais. Então, existe um princípio que me marcou muito a respeito de Jesus ser a verdade. Então, eu queria contar para vocês a história de Abraão. Vou chover no molhado, né? Vou contar a história de alguém que todo mundo já conhece. Mas eu queria colocar alguns pontos a respeito dele. Então, Deus chama Abraão e Deus diz que é para ele sair da terra dele. Nós temos a caminhada de Abraão com Deus, e se vocês olharem bem de perto, vocês vão ver que Abraão, apesar de ser o pai da fé, o patriarca, né, um homem que a gente admira, que todos os judeus colocam como o pai da fé, né, alguém muito importante, Abraão era alguém que tinha muito medo, né? Ele vai para o Egito e ele não consegue dizer que Sara é a sua esposa. O que, aliás, é bem interessante, porque a idade dela já é bem avançada, né? E ele sempre morre de medo, porque ela é uma mulher muito bonita. Eu fico pensando, ela devia ser muito bonita mesmo, né? Porque na idade dela, ele ficar com medo. Então, ele mente a respeito de Sara. Aí a gente fala, não, mas Abraão, ele não conhecia muito a Deus ainda. Tadinho, né? Poxa, vamos dar um desconto para ele, né? Aí Deus vai, revela que Sara é a mulher dele, né? E o rei fica bravo, tudo bem. Aí Abraão faz isso de novo. De novo, você não aprendeu. Deus vai falar pro cara. Você vai, assim, alô, o que acontece? Você não entra na sua... Abraão é alguém que cai em coisas tolas, né? A esposa dele diz, Abraão, eu não vou ter filho. Deus fez uma promessa para você, mas olha a minha idade, não vou ter filho. Aqui está Agar, vai lá, né? E Deus vai olhar para, né? Vai ter misericórdia, que ele fez a promessa, mas ele não falou como que ia ser. Gente, Abraão ouviu Deus. Assim como Adão, né? Abraão ouviu, só que aí ele ouviu a esposa tola. E aí vai e faz, assim, como assim? Por que você vai fazer isso? Assim, mas Abraão vai e faz Ismael. Então, esse é o nosso Abraão. Mas eu queria que a gente olhasse, então, para o outro lado, porque a gente coloca só as coisas positivas, mas eu queria colocar o aspecto negativo primeiro, porque a gente fizesse uma comparação disso. Abraão é o homem que pleiteia com Deus a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele é o homem que sente o coração de Deus e acredita nas promessas do jeito dele, mas ele acreditava nas promessas. Mas, além disso, ele crê que Deus não queria destruir Sodoma e Gomorra junto com os justos. Então ele vai, Senhor, eu sei que eu já insisti, mas só mais um pouquinho. Se tiverem 20 justos, o Senhor vai destruir. Se tiver, ele vai com cuidado, mas ele coloca. E Deus ouve. E aí quando os anjos vão lá para destruir, eles falam, Ló, sai logo, porque a gente não pode destruir enquanto você não estiver abrigado. Né? Abraão chega ao ponto de fazer com que a cidade não fosse destruída, até que Ló estivesse protegido. Então, Abraão é alguém que toca no coração de Deus. E não só isso, ele é alguém que recebe a promessa. E além de receber a promessa, ele tem a capacidade de levar o filho dele, provavelmente uma criança linda, uma criança saudável, alguém que ele amava muito, Imagina subir, dar passo após passo, ouvindo seu filho, e aí o filho falando, papai, tem a lenha, tem tudo aqui, mas cadê o sacrifício, papai? Cadê o cordeirinho? Você já pensou nisso, assim, você subir, assim, eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que se eu tivesse, assim, eu jamais iria conseguir imaginar, assim, nem dizer sim para Deus, eu não ia conseguir, mas muito menos passar toda essa caminhada, vendo meu filho, sabendo o que eu ia fazer com ele. E Abraão
não foge, ele chega até o último minuto. Ele não chega até o local do sacrifício e fala, pronto, Deus, ó, eu cheguei. Não, ele vai, ele coloca, ele amarra o filho. Vocês já pensaram nisso? Passar as cordas pelo menino, e o menino ali paradinho, vendo o que o pai dele estava fazendo. E aí ele levanta o cutelo e Deus fala, para, Abraão, basta. Ufa. Sobre Abraão? Nossa, essa cena é forte. Imagina vendo, né, a imagem. Então, o que eu falo sobre a verdade ser uma pessoa é que ela vai até o fim. Abraão não estava se relacionando com um conceito. Ele não estava se relacionando com palavras, com ideias. Ele estava se relacionando com uma pessoa. E embora ele tivesse as falhas dele, embora ele mentisse sim a respeito da esposa e não soubesse ter fé de que Deus iria protegê-lo, embora ele tivesse sim feito Ismael, ele tinha o coração aberto para a pessoa de Jesus. E ele tinha o coração aberto para a verdade. E a verdade chegou até o fundo de Abraão. Então eu queria contrastar a vida de Abraão, que se relacionou com a verdade, com a vida de Saul. Pela primeira vez, né? Vamos abrir a Bíblia? Vai que eu passo a palavra toda sem abrir, né? Aí é meio sério. Então vamos abrir em 1 Samuel. Primeiro Samuel 13. Então, vocês já perceberam, né? Eu vou falar sobre Saul. Aí o que eu quero falar sobre Saul é para mostrar o que é uma pessoa que se relaciona com conceitos. Saul, ele foi escolhido por Deus, Samuel foi e ungiu. Samuel advertiu o povo repetidamente de que eles estavam cometendo um erro, que eles estavam pedindo algo ruim. Samuel vai, avisa. Mas, por outro lado, Samuel era alguém que tinha o coração totalmente dependente de Deus. E ele orava e pedia a Deus. E quando o rei errava, ele ficava orando, passava a noite em claro. E ele advertia o rei também. Então, ele chegou aqui, capítulo 13, versículo 8. Ele diz o seguinte: então ele esperou 7 dias, Saul. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. E vamos ler mais um trecho que é no capítulo 15. A partir do verso 13. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Deixa eu só voltar um pouquinho para falar o que aconteceu aqui. Samuel havia pedido a Saul
havia ordenado a Saul que acabasse com o exército inimigo, que matasse todos, e não deixasse nem gado, nem pessoa, nem criança, nem mulher, nada. Deus havia mandado que ele exterminasse. E aí Saul, como um bom e obediente rei, deixou o melhor das ovelhas e o rei. Né? Porque, afinal de contas, assim, Deus deu aquela ordem, mas eu sei muito bem que tem algo melhor ainda do que obedecer a Deus. Né? É sacar o que Deus queria de verdade. Então, eu poupei as ovelhas, né? E poupei o rei. E aí Samuel chega e ele fala, bendito do Senhor, eu fiz tudo o que você mandou. Cara lavada, né? Então, Samuel perguntou, o que quer dizer esse balido de ovelhas que me chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu, trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, destruímos o resto todo, totalmente. Então Samuel disse a Saul, espera e te direi o que o Senhor me disse esta noite. Saul lhe respondeu, fala. Então Samuel prosseguiu, embora consideres a ti mesmo pequeno, não foste colocado como líder das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E o Senhor te enviou nesta missão e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Luta contra eles até que sejam exterminados. Porque não obedeceste ao Senhor, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor. Desculpa, era uma pergunta, né? Por que não obedeceste e fizeste o que era mal? Então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Mas o exército tomou ovelhas e bois do despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-o pela barra da capa e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Bom, a história continua e a gente sabe que depois vem o rei Davi. Mas eu queria colocar esses dois episódios, porque esses dois episódios da vida de Saul são muito marcantes. A gente está acostumado a ver Saul como o rei que tinha o espírito mau, né, que queria matar Davi, que perseguiu Davi. Mas o rei Saul teve chances. Deus o escolheu e Samuel o instruiu para seguir as ordens. Samuel dava ordens específicas para ele. Espera 7 dias até que eu chegue e ofereça o holocausto. E aí Saul, pressionado, ele dá todas as desculpas, né, igual a gente está acostumado, quando alguém é, especialmente filho, né, quando o pai corrige. Não, pai, mas ele fez isso, isso e isso, por isso que eu fiz assim. Né? É exatamente assim que a gente faz. Por que você fez isso errado? Ao invés de reconhecer o erro, a gente joga no próximo. Né? É o ministério da pá, né? Joga a culpa para o outro. Não, mas eu fiz isso porque ele fez isso, isso, isso. Mas não interessa o que o outro fez, eu estou te corrigindo. E a gente quer jogar. Então, Saul tinha esse espírito. Você errou. Eu falei 7 dias, espera que eu vou chegar e oferecer. Não, mas eu me senti pressionado, porque afinal tinha os filisteus e o povo estava se dispersando, e aí não tinha o que eu fazer. Eu tinha que oferecer esse holocausto. Não, você não tinha, você tinha que obedecer à voz de Deus. E Saul perde essa oportunidade. E aí Samuel o adverte, fala, hoje o Senhor tem
alguém que ele escolheu, que vai ser melhor que você. E aí passa o tempo, e Deus dá outra chance para Saul. Destrói o povo completamente. E aí ele não satisfeito em não cumprir a vontade de Deus, chega Samuel e ele cumprimenta Samuel com a maior... Não, eu fiz tudo que Deus mandou. Ué, mas e esse barulho que eu estou ouvindo? Ah, não, mas esse foi o povo. É porque o povo, ele queria as ovelhas, os bois, mas era para Deus, é bem nobre, assim, a gente queria oferecer um sacrifício para Deus. Hã? E aí Samuel fala, finalmente, assim, não, agora foi tirado, o reino foi rasgado de ti. E Saul, não satisfeito em ouvir a repreensão, ele ainda quer que Samuel vá com ele para ele ficar bem, né? Não, Samuel, mas tudo bem, assim, fala baixinho, que aí a gente vai lá, e aí fica tudo bem, assim, não, tudo bem, eu pequei, assim, cá entre nós, tá certo, eu errei, mas vamos lá, e aí diante do povo, eu quero parecer bem, entendeu? Deixa eu ser o rei que fez tudo certo, mas você não é. E acaso Deus tem mais prazer em um sacrifício do melhor do anátema? Ele tem mais prazer que você pegue isso e você salve as ovelhas e os bois para oferecer para mim? Não. Ele tem mais prazer em que você obedeça. E agora eu queria dar um terceiro exemplo. E eu acho que alguns vão achar meio engraçado, mas eu recentemente assisti a saga de Star Wars e eu achei um princípio muito interessante. Quantos aqui já assistiram, só para eu ter uma ideia? Alguns, né? Dá para apelar para o que alguns conhecem, mas eu vou... Assim, o princípio que eu quero dizer aqui sobre ser uma pessoa, a verdade de ser uma pessoa é o seguinte. Um dos heróis, né, dessa saga, desses filmes, é alguém que é muito forte, muito poderoso, mas é alguém que é extremamente influenciado pelo desejo de se tornar grande. E o nome dele é Anakin Skywalker, e ele tem muita vontade, ele é muito habilidoso, ele é mais experiente que os guerreiros mais velhos do que ele, né, que já treinaram mais, e ele é muito forte, muito rápido, muito experiente. Mas ele tem muita vontade de se tornar maior. E existe uma promessa, né, no filme de que um menino traria um equilíbrio, né, traria a paz. E eles acreditam que esse é o menino que vai trazer a paz para a República. Só que o malvado, né, o mal encarnado em pessoa, ele percebe que esse menino é muito poderoso. E ao longo do tempo, ele vai jogando sementes nesse menino. E ele vai dizendo, nossa, você é muito poderoso. Você deveria ser o chefe deles. Você tem muito poder, você é muito habilidoso, você é um guerreiro excelente. Você deveria se tornar maior, eu quero você sempre perto de mim. E ele é disfarçado, ninguém sabe que ele é mau. E ele vai controlando as pessoas, mas esse menino especificamente, ele não faz nada a não ser colocar nele o desejo de subir. Então, quando vai chegando perto da hora da decisão, esse homem faz mais ainda essa lavagem cerebral, dizendo que ele é o máximo. Como? Não te deram autoridade? Nossa, mas esse conselho é terrível. Não, eles não sabem. Eu acho que eles estão querendo fazer um complô. Eu acho que eles são maus. Mas você é muito bom. Você é o cara. E com isso, ele sobe tanto, ele enche tanto, que o homem consegue fazer com que ele acredite que o lado mal é bom. Percebe? A completa ilusão. Basta pequenas sementes de autoimagem, exaltação, de que eu sou o máximo. Basta isso para você corromper. Saul era o mais alto, dos ombros para cima, era o único, né? Ele se destacava, ele era um homem bonito, ele tinha todas as qualidades para ser o rei, mas ele não tinha a humildade, ele não tinha aquele caminho que desce.
Então é isso que eu queria mostrar. Abraão é alguém que foi capaz de, apesar dos erros, Deus não tem problema com o pecado. Em que sentido? No sentido é que se você se entrega, Ele trata. Ele tem problema com esse inchar, com essa vontade de ser melhor do que Deus. Eu sei mais do que Deus o que deve ser feito. É essa vontade de subir que Deus acha problema. Mentir é um problema sério. Eu poderia citar pecados horrorosos aqui. São seríssimos. Mas Deus não acha isso pior do que a incapacidade de se humilhar, se arrepender. Se tiver uma pontinha, eu acho que meu pai falou um pouco sobre isso, se existir uma pontinha de arrependimento, Deus entra ali, Ele acha esse espaço e Ele faz disso o que é necessário para nos tratar e nos tornar a imagem dEle. Então, o que quer dizer a verdade ser uma pessoa? Significa que Deus não pede muito de nós, apenas tudo. Ele não pede muito, Ele não quer que você dê muito. Ele quer que você dê tudo. Então, como se a gente estivesse relacionando, eu vou dar o exemplo do casamento, eu sempre dou, né? O Dudu sempre entra nas minhas palavras. Mas é impossível eu me relacionar com o meu marido e achar que eu posso pegar apenas alguns aspectos dele e o resto eu vou descartar. Não, eu vou desconsiderar isso, mas como eu gosto disso, então eu vou ficar com essa parte. Não tem como. Eu casei, você pegou o todo. É completo, o pacote é completo. É isso. Se é isso, exatamente, eu tenho que me relacionar com Ele, com tudo. Jesus é uma pessoa e Ele é a verdade. E no momento que você diz, eu quero a verdade, você está convidando Jesus para se relacionar com você. E Ele é uma pessoa. E Ele não vai te dar alguns aspectos, alguns conceitos, algumas áreas que você deveria aceitar. Ele quer tudo. E Ele vai tocar em tudo. E não tem nada que vai ficar descoberto. Tudo vai ser exposto. Tudo vai ser tocado. Tudo vai ser mudado. A menos que você diga não. E por fim, terceiro ponto, eu quero falar um pouco sobre igreja. Eu coloquei aqui 3 pontos. Eu queria falar um pouquinho do primeiro, usando Hebreus. Abram lá comigo, em Hebreus 10. Eu vou começar a partir do versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Qual é a nossa missão como igreja? Eu não quero que a gente pense que é muito fácil a gente ficar inconformado com algumas realidades da igreja, e a igreja é formada por pessoas falhas, como nós, como Abraão, como grandes homens da fé, né, como o próprio Davi, que teve sérios problemas, e, portanto, ela tem muitos problemas. Então, a última coisa que cabe a nós é o que ele falou aqui, abandonar a prática de se reunir. Onde quer que você esteja, permaneça. Não crie divisões, não crie motivos para se afastar. Mas qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão é
nos animar uns aos outros e nos lembrar da missão que nós temos em comum, que é renovar a esperança uns nos outros, conforme o dia se aproxima. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que Jesus vai voltar e vai haver um corpo preparado. Para que haja esse corpo preparado, nós precisamos nos estimular uns aos outros. Nós precisamos acabar com essa situação de individualismo, com essa situação de superficialidade e com essa situação de relacionamentos frustrados e passar a uma realidade de unidade, a uma realidade em que a nossa missão é estar juntos e nos lembrar uns aos outros, porque é muito fácil esquecer. É muito fácil se envolver no materialismo, no consumo, em todas essas coisas, em todos esses problemas que eu citei e muitos outros. É muito fácil a gente se envolver no trabalho e ficar totalmente consumido. Mas existe um corpo que te protege. Existe um corpo onde você está inserido. E quando você entra na ilusão, aquele que está mais firme, na verdade, vai te puxar e vai dizer: ei, o que você está fazendo? O que você está consumindo que nem um louco? O que é isso? Lembra, você não pertence a esse mundo. Você é peregrino. Você entrou nu nesse mundo e você vai sair nu. Não adianta você adquirir um monte de coisas. E aí vai a dica. Jesus nos chama para um modo de vida de simplicidade. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser rico. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter muito dinheiro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós devemos viver devemos ter um modo de vida de simplicidade. Se você não precisa ter 5 carros, não tenha. Se você não precisa ter 20 calças, não tenha. Se você não precisa disso aqui, por que você vai adquirir? Você é mordomo do dinheiro que Deus te deu. E se Deus te deu mais, Ele vai te cobrar mais. Então, seja responsável com aquilo que chega na sua mão. A simplicidade é um meio que nos protege dessa compulsão por comprar, por adquirir, por status. A simplicidade é um meio de vida que nos protege de muitas coisas. Jesus nos chama para isso. E o rico não está errado, mas ele corre o sério risco de chegar diante de Jesus e Jesus pedir para ele: vende tudo que você tem e me segue. E ele sair triste. Porque Jesus vai tocar, lembra que eu falei, é uma pessoa, ele vai tocar todos os aspectos. Ele pode não te pedir isso, porque o seu coração pode não estar nas riquezas. Mas se você não tiver, ou não ficar ligado a elas, você está com um risco menor de que isso aconteça. Seu coração talvez esteja menos preso nessas coisas. Assim, é uma caminhada, a gente pode aprender como lidar com isso. Mas cuidado, cuidado. Jesus nos adverte sobre 2 senhores. Não dá para ter 2 senhores. E o outro é o dinheiro. Então, cuidado, porque ele é um sério competidor de Deus. Então, a missão nossa é nos lembrar uns aos outros. O segundo ponto é aliança. É impossível que nós andemos juntos, uns com os outros, sem ter aliança. Por quê? Porque é o seguinte: como nós somos reféns dessa situação de subjetividade, de paz interior, quando não tem paz, coisa nenhuma, né? Quando é o nosso próprio desejo falando com a gente, o Espírito Santo, ele vai tratar conosco, mas ele tem um limite. E o limite dele é o que a gente permite. Ele não vai te pegar assim, uau, né, como, sei lá, vai dar uma reviravolta na sua vida e vai fazer você querer. Não, ele não vai fazer isso. Ele é uma pomba. Ele é gentil, ele é educado. Então, ele vai com calma. E a hora que você tesourar, a hora que você cortar e dizer não, ele vai parar. Então, qual é a nossa salvação? A nossa salvação é o outro. Ele nos proporcionou uma fé que é baseada na comunidade. Então, se você chegou a um limite em que você não está mais enxergando as coisas, que você acha que está fazendo tudo certo, vai ter um irmão que chama fura-balão, que vai chegar em você e vai acabar com a sua graça. E isso é muito bom, porque é a sua salvação. É a sua salvação. Ele vai chegar em você e a hora que você tiver, ele vai... E se você não tiver aliança, você vai mandar ele pastar. Tchau! Show! Não quero ouvir isso. Porque é difícil, é muito difícil. A igreja raramente aceitou as mudanças que Deus trazia.
O movimento anterior sempre perseguia o movimento posterior. Por quê? Porque a gente acha que é dono da verdade. E não é só a igreja. Né? A gente gosta de jogar a culpa para os outros. Né? Não, porque naquela época era esse aqui que estava fazendo. Não, é você, é eu. Nós somos aqueles que acham que são donos da verdade. Nós não somos. Porque a verdade é uma pessoa e você não é dono de Jesus. Desculpa te dizer, mas não é. Então, o que a gente faz para resolver? A gente precisa dos fura-balão. A gente precisa dessas pessoas. Só que a hora que elas nos cutucarem, a gente vai fugir. E se você tiver uma aliança, você não vai fugir. Você vai ser obrigado a ficar ali. Então, isso significa que não dá mais para nós vivermos uma situação de nos reunirmos, e a Bíblia nos exorta para nos reunirmos, e ficar nisso. Não é a reunião que vai mudar a sua vida. Ela vai, como a arte deveria fazer, como a Bíblia faz e como o Espírito Santo faz, ele te remete a uma realidade superior. Ele te lembra que você não é o centro do universo. Ele te lembra que a reunião vai te ajudar a lembrar que existe uma realidade objetiva muito maior além de você. E que não adianta você achar que o mundo é você, porque vai ter algo que vai estar sempre ali te lembrando. A história nos faz isso. Nós somos parte de um contexto imenso de homens que passaram. Como que eu posso achar que eu sou a toda poderosa? Não sou, porque eu sou simplesmente mais uma que está nessa cadeia. Então, a reunião vai te lembrar de uma realidade superior. Cada palavra que nós ouvimos aqui vai nos remeter a algo superior. Mas nós corremos o perigo de voltar. E o que nos mantém nesse algo superior? O contínuo contato com pessoas que estão ao nosso redor. Não é uma vez por semana, são várias vezes por semana. Abra a sua casa, abra seu tempo, abra a sua disponibilidade. Ache as pessoas que estão do seu lado, as pessoas com quem você tem mais afinidade, mais contato, que você sente que o Espírito Santo está nela. E passe mais tempo com essa pessoa. A fé, ela é fortalecida pelo contínuo cultivo. É como uma plantinha que a gente coloca água, a gente fica na expectativa de sair flor, e aí não sai flor, e ela murcha, e você, ai meu Deus, o que eu faço? É assim. Esse é o nosso relacionamento. A gente vai ver que algumas horas uma folha vai murchar, que a flor vai cair. E aí a gente vai ficar, ai meu Deus, o que eu faço? Mas é assim mesmo, vai com calma. Vai tratando, põe adubo, põe um pouquinho de água e fica esperando. Então, esse deve ser o nosso relacionamento. Mas, para isso, a gente precisa ter aliança. Agora, existe um perigo. Nunca faça aliança se você não acha que o comprometimento da pessoa com Deus é grande. O Escher tem um livro que fala sobre relacionamentos de aliança, e ele coloca o seguinte, que a nossa aliança com os outros devem estar no mesmo nível em que o relacionamento da pessoa é com Deus. Então, ele fala, por exemplo, da esposa dele, né, que ele primeiro olhou, será que ela é séria com Deus? E quando ele percebeu que ela realmente tinha um relacionamento sério com Deus, foi aí que ele passou a ter um relacionamento sério com ela. E assim devem ser os nossos relacionamentos, não só de marido e esposa, mas também os relacionamentos à nossa volta. A gente primeiro fica prestando atenção, essa pessoa está séria com Deus. A menos que você queira ser um mentor, alguém que vai ajudar. Mas no nível de aliança, nossa aliança é primeiro com Deus, é primeiro com Ele. E assim que nós fazemos aliança com Deus, assim como Deus fez com Abraão, as próximas alianças vão ser permeadas por essa primeira. E ela deve ser sempre à medida que a gente enxerga que a pessoa tem aliança com Deus. E por último, eu queria falar sobre hospitalidade. Não existe nenhuma possibilidade de relacionamento sadio sem hospitalidade. Isso é algo que o meu marido e eu temos aprendido muito esse ano. Nós temos dado muito graças a Deus pela possibilidade de receber pessoas na nossa casa. Mas eu queria dizer que a hospitalidade não se resume a receber pessoas na sua casa. A hospitalidade pode ser em acolher o coração do irmão, quando ele está em problema. Pode ser em enxergar algo que ele esteja passando e você ir até ele. Jesus, ele exalta a hospitalidade, ele
reforça que nós devemos ser pessoas que acolhem, que hospedam. E a gente vai hospedar alguém que vai estar mais fraco, alguém que vai estar mais carente, ou alguém que pode estar acima. Não importa, a sua função é de ser hóspede. E Abraão, ele mora... Hospitaleiro, desculpa. De ser hospitaleiro. E Abraão, ele mostra isso. Quando vem aqueles 3 homens, ele os recebe com o melhor que ele tinha. Ele estava sentado e ele avista os homens. E ele corre e fala, não, vem aqui, vem aqui. E ele corre e prepara lá o que ele tinha melhor para eles comerem. E ele fica assim, o que eu posso fazer de melhor? Isso é acolher. E Jesus abraça isso com muita graça. Ele vai te dar graça para ser hospitaleiro. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Porque não é fácil. Não é fácil ser hospitaleiro. Não é uma coisa natural nossa. A nossa natureza natural... Que horror, essa palavra ficou esquisita. A nossa natureza é de seguir o caminho da individualidade. E ser hospitaleiro significa receber quando você não está tão afim. Ou quando você já cansou e ainda tem que ficar mais. Assim, é isso. Hospitaleiro é isso. É você estar disposto a passar tempo sem dormir, a você gastar tempo preparando coisas, a você passar menos tempo se preocupando com o que é seu e mais tempo se preocupando com o que é do outro. Isso é ser hospitaleiro. Então, a igreja é formada por essas 3 coisas. Missão, aliança e hospitalidade. Não podemos perder essas 3 coisas de vista. São 3 aspectos práticos para nós construirmos um grupo de pessoas que vão nos proteger contra nós mesmos. Amém?